Oi pessoal, sejam bem-vindos ao Lacanflix. Meu nome é Lara de Abreu, sou do 5º semestre da Medicina, faço parte da Liga Acadêmica de Cirurgia e Anatomia e hoje eu vim conversar com vocês sobre as queimaduras. Bom, o que é uma queimadura? Queimadura é uma lesão causada por um agente térmico, químico ou elétrico que vai ter uma fisiopatologia um pouquinho diferente que eu vou conversar aqui com vocês. Bom, as queimaduras elas também vão ser classificadas de acordo com a sua profundidade, em que a gente pode ter uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau. A de primeiro grau, ela vai acometer a nossa epiderme, podendo apresentar no paciente um eritema, calor, edema. Ela vai normalmente se resolver sozinha em cerca de 3 a 6 dias, com presença de descamação, não vai deixar cicatrizes e é aquela conhecida queimadura solar. Já do segundo grau, ela vai ser uma queimadura parcial, em que ela pode ser dividida ainda em superficial e profunda, a depender se ela acomete a derme reticular ou a derme papilar. E na segundo grau, a gente já tem um acometimento, né, como eu falei, da epiderme e da derme, e ela vai poder se apresentar com bolhas, com erosão ou ulceração. Ela pode acometer também folículo piloso e as glândulas sudoríparas. Ela se resolve normalmente em 3 a 4 semanas, com necessidade ou não de enxertia. Mas aqui, nesse tipo de queimadura, o paciente ele vai apresentar uma cicatriz e também uma discromia. Já no terceiro grau ou de espessura profunda, ela vai acometer epiderme, derme e subcutâneo, podendo chegar a atingir também tendões, ligamentos, músculos, ossos. Esse tipo de queimadura também não resolve sozinho e precisa de uma intervenção cirúrgica, com enxertias, com curativos específicos, certo? Bom, e sobre a fisiopatologia das queimaduras? Elas vão ser caracterizadas por um processo metabólico assim, bem complexo, com um aumento da permeabilidade vascular, em consequência, um aumento de um edema significativo no corpo do paciente, principalmente se ele for um grande queimado. O paciente ele vai ter também o seu sistema imunológico diminuído, com as suas células T helper, linfócitos T, citotóxicos também, com a sua ação diminuída. E o paciente, depois, com cerca de 3 dias após a queimadura, ele pode apresentar também um estado de hiperdinamismo, em que ele vai ter um hipermetabolismo e vai prejudicar também o manejo desse doente. Ele tem que ser visto como um todo, obviamente, com muito cuidado para as infecções, porque o paciente ele vai estar mais suscetível a infecções, também a outras complicações, certo? Bom, sobre o nosso pré-atendimento, o atendimento pré-hospitalar, PHTLS, é indicado que você utilize equipamentos necessários para a sua proteção, porque você não quer que outra seja acometido com outra lesão, né, quem está cuidando. É fundamental, assim, resfriar a superfície corporal queimada com água por alguns minutos. Você evitar de utilizar qualquer substância sobre aquela região. Muitas vezes tem um queimado em casa, a pessoa se queimou com café, estava fazendo café, se queimou, vamos aqui passar manteiga, pasta de dente, babosa. Aparecem várias coisas para colocar sobre aquela lesão, mas que não vão ser tão úteis, não vão ser nada de ajuda para aquela lesão. É importante também que, se você puder, já passar um analgésico para esse paciente, que ele inicie uma analgesia, porque ele não precisa sentir dor até ele chegar ao hospital. Evitar tocar naquela área lesada e proteger a região lesada com um pano úmido, limpo, se possível. Bom, e já quando o paciente chega no hospital, ele vai iniciar o processo de ATLS, interrompendo aquele processo de queimadura. Vai ser utilizado novamente materiais para a nossa proteção. Para se remover todos os objetos em contato com a pele daquele paciente, roupa, brinco, anel, resfriar a superfície queimada com água corrente, água fria, e cobrir o paciente com um lençol quente, limpo e seco, certo? Para evitar também a hipotermia. Segundo, é realizado um controle da via aérea. A via aérea do paciente ela pode já estar obstruída por uma lesão direta, principalmente se o paciente tiver uma queimadura em face, na cervical, na boca, ou então
pode evoluir para uma obstrução da via aérea se o paciente tiver um edema, tiver um quadro de edema importante que pode obstruir a via aérea. Então, é muito importante a gente ficar atento à história da queimadura. Se foi, por exemplo, em um ambiente fechado, será que esse paciente ele teve contato com monóxido de carbono ou com cianeto, que vão necessitar assim, de um manejo diferente? Será que esse paciente ele já tem sinais de uma lesão direta na via aérea? Se ele tem um chamuscamento das vibrisas nasais, dos cílios, se tem um escarro carbonado, certo? E também se o paciente ele for realizado uma transferência para um centro distante, não tem um atendimento necessário aqui nesse local, ele precisa ser transferido. Será que quando ele for transferido, ele vai evoluir para uma situação que precisa de que a via aérea esteja já resolvida, né? Então, pode-se pensar numa via aérea precoce antes da transferência, né? E, assim, é importante também que a gente assegure uma ventilação adequada, porque precisa se atentar à hipóxia, intoxicação pulmonar de carbono, uma lesão por inalação de fumaça. Será que esse paciente, ele está aqui com o oxímetro de dedo dele dando 98, mas ele está utilizando a musculatura acessória, ele está com náusea, vômito, pode evoluir até para um coma, dependendo se ele estiver intoxicado com monóxido de carbono. E a gente sabe que aquela oximetria não vai ser fidedigna, né? Se tem suspeita também de inalação por cianeto, que foi o caso né, do pessoal do acidente da Boate Kiss, é necessário consultar o Centro Especializado de Tratamento de Queimados, porque eles vão ter um manejo específico para essa situação, certo? E depois é realizado o tratamento da circulação. Bom, na fisiopatologia da queimadura, o paciente ele perde muito líquido para o terceiro espaço, certo? Vai ter um aumento da permeabilidade vascular. Nisso, ele precisa realizar uma reposição volêmica, principalmente se esse paciente ele tiver uma queimadura parcial profunda ou total, ou seja, uma queimadura de segundo ou terceiro grau, grave, uma quantidade de área superficial relativamente grande. Aqui a gente tem acima de 20% indicado, tá? Então, é indicado ele receber infusão de cristalóides, o ring lactato, certo? É indicado que esse paciente ele receba também um acesso venoso periférico em uma área de membro superior que não esteja queimada, de preferência. E, além da gente realizar essa reposição volêmica muito vigorosa, a gente precisa controlar se o paciente está recebendo adequadamente, ele está com a diurese também adequada, certo? Então, a gente precisa passar uma sonda vesical para avaliar isso. E a gente vai utilizar as duas fórmulas, que eu vi muitas questões de residência com essas duas fórmulas, que é a de Parkland e a de Bruck modificada. Eu vou já trazer aqui o cálculo delas. Bom, como eu falei para vocês, a gente precisa fazer uma infusão de cristalóide nesse paciente para fazer essa reposição volêmica. A gente tem aqui as 3 indicações para ele receber o ring lactato. O paciente, a gente pode escolher se faz a fórmula de Bruck ou a de Parkland. A de Parkland eu vi muito em questão, em que ela considera que é necessário receber 4 ml, vezes o peso do doente, vezes a área de superfície corporal queimada, em 24 horas. E ele ainda divide. Nas primeiras 8 horas, ele vai receber metade desse líquido. Então, vai ser uma infusão mais considerável. E nas outras 16 horas, ele recebe a outra metade desse cálculo. Bom, e como a gente calcula aquela área, né, que vem na Parkland e na Bruck? Como é que a gente calcula? Então, a gente tem 2 regras. A primeira é a regra da palma da mão, em que ela considera que a palma da mão do indivíduo, ela equivale a 1% da sua superfície corporal. Então, se chegar um paciente queimado e você não tiver noção, ai meu Deus, como é que eu calculo? Tenta lembrar da regra da palma da mão. Utilizando a mão dele, você vai medir a área queimada e tentar fazer uma estimativa. Já a segunda regra é a regra dos 9, em que ela diz que as regiões do corpo, os nossos membros, eles são múltiplos de 9. Então, por exemplo, a face anterior, ela vai equivaler a 4% da superfície corporal completa. A face anterior do membro direito equivale a 4,5%. Do esquerdo, 4,5%. E por aí vai. Então, é legal a gente ter essa tabelinha, tentar lembrar, caso o paciente chegue com uma queimadura. Bom, e na avaliação secundária, a gente pode usar aquele mnemônico ampla, em que a gente pergunta de alergia, medicamentos, passado mórbido, líquidos ingeridos, e o ambiente, o evento daquele trauma. Vê a documentação, pede alguns exames básicos, avalia a circulação periférica, pensando numa situação de síndrome compartimental, principalmente se for, por exemplo, uma queimadura elétrica, em que é mais possível.
Sondagem gástrica, a gente quer evitar que o paciente broncoaspire, que gere uma outra infecção no paciente que ele está sensibilizado. Cuidados com aquela ferida, eu vou já trazer esses cuidados. Uma antibiótico terapia, se é necessário ou não é. E uma imunização com antitetânica. Bom, e diante disso, qual vai ser a sua conduta, né? Aqui a gente tem o tratamento com cuidado da ferida, o cuidado inicial, em que a gente precisa realizar a limpeza dela com água e clorexidina de germante a 2%. A cabeceira do paciente deve ficar elevada, com hiperextensão do pescoço, os membros superiores elevados e abduzidos. Administrar o toxoide tetânico, administrar um bloqueador receptor de hidrogênio, porque o paciente ele vai estar numa situação de estresse. Administrar uma heparina subcutânea, porque aquele paciente, a gente não quer que aconteça um evento tromboembólico. Administrar sulfadiazina de prata, que é um excelente agente antimicrobiano tópico, que vai ser muito utilizado tanto nos momentos iniciais quanto na recuperação daquele doente. Pode-se optar por fazer um curativo exposto, se for em região de face e períneo, ou um curativo oclusivo, se for em outras regiões, de 4 camadas. Restringir o uso de antibiótico sistêmico, profilático e de corticosteroides, certo? Bom, nos tratamentos antimicrobianos tópicos, eu vou dar destaque aqui para a sulfadiazina de prata e o acetato de mafenida. A sulfadiazina de prata, que é muito utilizada nos grandes serviços aqui do Brasil. Ela pode ser utilizada também com nitrato de sério, certo? Tem uma boa ação. Mas mais indicado ainda seria o acetato de mafenida, que ele não tem resistência bacteriana e de fungos. Ela seria uma excelente medicação, mas que não é encontrada aqui no Brasil. Bom, e diante disso, o paciente ele passou pelo pré-hospitalar, pela sala vermelha, quando e como seria a indicação para ele ir para um centro especializado de queimaduras? Bom, essas seriam as indicações. Um paciente, por exemplo, com lesão de terceiro grau em qualquer área de superfície corporal, ele deve ser indicado para o centro de queimados. Se uma queimadura envolve face, períneo, as regiões nobres, né, que são regiões de dobra de movimento. Queimaduras químicas importantes, um paciente pediátrico, um paciente com necessidade de cuidados especiais, ou então um paciente em uma região que não tenha uma equipe adequada, é necessário a gente encaminhá-lo para um centro especializado de tratamento de queimaduras, em que vai ser realizado uma nova avaliação nesse paciente. São os cuidados assim, altamente específicos do pessoal da intensivista, dos cirurgiões plásticos. Vai ser avaliada a questão do enxerto, retalhos, que eu acredito até que tem uma aula aqui sobre isso. Avaliado se o paciente vai precisar realizar uma escarotomia, uma fasciotomia. Então, tem várias condutas dentro desse centro especializado que não iriam caber aqui nesse vídeo, porque ia ficar um pouquinho mais extenso. Mas encaminhar, vocês já vão estar sabendo, né? E em seguida, a gente tem também os outros tipos de queimaduras. Queimaduras que podem ser químicas ou elétricas. As queimaduras químicas, elas são mais profundas, podem ser devido a ácidos, álcalis, fenóis, fósforo. A gente, ao chegar, se deparar com uma queimadura dessa, obviamente você não vai tratar com o antagonista daquela substância, certo? Você precisa irrigar bastante, mais ainda aquela região. As queimaduras por álcalis, elas são bem mais comuns e mais profundas, porque elas realizam uma saponificação dos lipídios do tecido celular. E temos também as queimaduras elétricas, em que elas apresentam uma porta de entrada e de saída. É uma lesão que ela é proporcional à resistência do tecido. Muitas vezes o paciente ele pode chegar com a sua pele, a sua epiderme íntegra, com apenas uma ou duas lesões, que no caso seria a de entrada e de saída, mas nos seus tecidos abaixo da pele, ele está com uma situação importante de um edema, possivelmente uma síndrome compartimental. Então, é uma lesão assim para ficar bem atento, certas lesões elétricas. Muitas vezes também o paciente, quando ele chega com uma lesão elétrica, ele não chega apenas com isso, ele chega numa situação de politraumatismo e é necessário avaliar a circulação dos leitos distais, avaliar também a questão renal do paciente. Bom, e como eu falei aqui para vocês, eu trouxe esse resumo geral. Quem quiser dar uma pesquisada melhor, tem essa cartilha, que é a cartilha do tratamento de emergência das queimaduras. Foi feita pelo Ministério da Saúde, é excelente material. E essas foram as minhas referências. Eu espero ter ajudado aqui com vocês, que vocês estejam gostando do canal. Qualquer coisa, comenta lá embaixo e entre em contato com a gente, viu?